Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast, pelo amor de Deus! Eu sou Ed The Drummer e hoje eu tô aqui com o Botega que tem uma vida nova. Me casou, né? Muito Olha tempo. Olha só, eis que as coisas antigas se passaram, agora só tem coisa nova, hein? Olha só, porque quando a gente tem coisa na nossa vida assim que muda, a gente tem uma vida nova, né? É uma vida nova. Sempre digo, né? Depois que a gente passa por fases novas, a gente vira novos homens. Mas Botega, veja só, estou falando sobre isso porque hoje nós vamos falar sobre o passado e vida nova. E qual a relação entre isso, e nós vamos ver isso logo depois da vinheta. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Então, Botega, como comentado, vamos falar sobre a relação entre o passado e a vida nova, né, que a gente tem quando a gente aceita Cristo. Quando a gente aceita Cristo, a gente ganha uma nova vida, e a nossa velha vida fica para trás, e a nova vida fica para frente. Em todo sentido, né? Virar. Né? A nova vida é o que virá, né? Por quê? Porque nós morremos e nascemos de novo para Cristo. Ah, veja só. E hoje, né, como é o dia... Porque ontem, Botega, ontem foi dia 25 de dezembro, Natal, dia do... né, isso é o que a gente comemora, né? Coca-Cola. Da Coca-Cola. Mas dia do que a gente comemora hoje no calendário do Ocidente, porque foi assim como o relâmpago se mostra no Oriente, né? Mostra no Ocidente, né? Assim a gente... Não é isso, mas é... O Natal! Veja só, nascimento do menino Jesus, do homem Cristo, de Deus feito homem. Sabe o que isso me faz lembrar? O quê? Do ano passado que a gente gravou o Nascimento de Cristo. Link no post! Link no Fantástico! Veja Vamos começar só. muito bem com o link no post. Então, como a gente está em clima de nascimentos, vamos falar sobre esse assunto que é o nascimento, né? Uma nova vida que nós temos, e a gente vai falar sobre a relação então do passado e da nova vida. Então, Botega, o que significa nascer de novo lá do grego? Ah, tô brincando contigo, pessoal que ia pedir dessa vez, né? Essa eu não peguei. Ia te pegar desprevenido. Mas vamos então falar sobre a questão de nascer de novo quando aceita Cristo. Vamos começar falando então o que é esse nascer de novo. O que Cristo fala, assim, que ele diz, olha, você tem que nascer de novo. Então isso me lembra Nicodemos, né? Jesus conversando com Nicodemos, né? Grande Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Convertido naquele momento. Exatamente, e daí Jesus, né, responde algumas coisas para Nicodemos, um fariseu. E Botega, tu lembra desse trecho da história de Cristo, claro, onde ele conversa com Nicodemos? O que a gente pode ver disso aí? O que ele diz? Claro, lembrei agora desse trecho, né? Sabe, é uma coisa que a gente não estuda a pauta, não faz nada, a gente realmente é uma conversa, é um bate-papo. É uma conversa, é uma coisa que a gente não lê nem a Bíblia. Não lê, mas eu me lembro, é o versículo 3 do capítulo 3 de João, né? Nossa! Deve estar lá, que fala sobre Nicodemos. Mas antes, eu gostaria de a gente lembrar, acho que talvez, sempre lembrando que pessoas que talvez não conheçam a Cristo podem estar ouvindo. Claro, exatamente. Vamos pensar desse novo renascimento, já é um novo, então, mas enfim, desse renascimento, dessa nova vida. Mas vamos pensar então no que o judeu pensava sobre isso, né? Porque antigamente, no Antigo Testamento, tu tinha o povo escolhido, né? E a gente pode ver em 2 pontos no Antigo Testamento, lá em Jeremias e Ezequiel, que em Jeremias diz que o Senhor fala que firmará uma nova aliança com Israel e Judá, né, que eram os 2, digamos, países lá do Antigo Testamento. Não será igual a aliança antiga que Deus tomou pela mão para tirar do Egito, como fala lá Jeremias, que não foi cumprida pelo povo escolhido.
Ou seja, Deus foi lá, tirou o povo do Egito, fez o povo escolhido ali, e mesmo assim o pessoal não estava cumprindo essa aliança. Ezequiel fala então que o Senhor promete que nos purificará dos pecados, nos dará um coração puro da nova aliança, colocará em nós um espírito novo de adoração a Deus e também iremos seguir a palavra, pois receberemos o Espírito Santo. Então, desde lá de Ezequiel, lá desde o Antigo Testamento, já estava prometido que viria essa nova vida, onde que Deus traria um coração purificado, onde que Deus daria um espírito de adoração e que nós receberemos o Espírito Santo para cumprir a palavra de Deus, né? Então, digamos, o judeu que entendesse da Bíblia, do Antigo Testamento, ali, da Torá, ele deveria ter a noção de que teria essa promessa iria vir, né? Então... Sim, então no caso, quando Jesus vai conversar com Nicodemos, já era fato para Nicodemos e para Jesus essa historinha. Essa historinha, porque ele, como fala ali na história ao redor, ele era um judeu de uma posição bem alta, né? Uma autoridade. Era uma autoridade. Ele é aquilo que a gente chama hoje de pastor, bispo, apóstolo. Olha, link no post aí do BTcast sobre apóstolos. Link no post! Um BTcast muito bom ali, que quem que foi lá que foi falar? Foi o Augusto Nicodemos. Não, Nicodemos, que duvidou de Jesus, né? Não entendia. Não entendeu direito da história. Depois de 2000 anos ele a entendeu. Entendeu e veio falar. No BTcast. Mas enfim... Então, em João 3,13 ali, Cristo responde a Nicodemos sobre uma questão muito interessante, que, Duda, leia aí pra nós o versículo aí pra contextualizar a questão. Eu vou ler todo o trecho, então, a partir do versículo 1, tá? Tem uma história bem bacana aí. Abra aí. Barulhos de folha de papel agora. Muito bem. Abrimos a Bíblia aí. Tá bom, a Bíblia digital, barulhos de folha e papel. Pronto, abri aqui a Bíblia de papel. Não, mentira, Bíblia digital, obviamente, que aqui é tecnologia, né? TechPix. Não, só que não. Então vamos lá, vamos ler João 3, do 1, eu vou ler até que dá. Até que dá. Até que o assunto tá ali dentro. Então vamos lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que não é o Augusto, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ali Jesus já está pegando do que ele aprendeu, né? Certo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: Sabe de nada, inocente. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Todo sentido, né? Certo. Obviamente. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Como pode? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Né? Tipo, já deu uma bronca aí, né? Jovem, pode asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Acho que aí tá bom já, deu a bronca ali, mas o que importa é o que tá antes, né? Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito ali, que ele fala, que tem que nascer de novo também, no versículo 3 que tu comentou, né? Isso. Que ele diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Só uma contextualização ali, então Nicodemos foi à noite, porque provavelmente podia ter medo de retaliação do povo ali, né? Do pessoal do Sinédrio, que no caso ele foi ali de noite, na penumbra, né? Queria ele conversar com Jesus com tempo de sobra, né? Então por isso que ele foi nesse horário. Mas o que ele quis dizer? Cristo ele não foi ele simplesmente responder a pergunta que ele fez. Ele quis ir mais fundo, ele foi lá onde que realmente ele estava precisando e deu aquilo que Jesus sempre faz, né? Dá
parábola certa para ele, né? Disse, olha, vou te dar algo que vai te fazer pensar, e é o novo nascimento. Então, novo nascimento. Que não adianta o povo de Israel ali tá vivendo na carne, tá vivendo só em leis, tá vivendo só com o que tem que ser cumprido e acabou. Não, eu faço uma nova aliança, eu quero propor aliança em que eu vou te dar essa vida nova, e ele promete essa transformação espiritual, é uma regeneração que é feita pelo Espírito Santo, então, que está dentro da pessoa. É dessa forma, através da vida nova, em que Deus dá a vida eterna ao crente, né? À pessoa que crê. Então, além disso, algo muito bonito que acontece nesse momento é a adoção. Somos, a partir desse momento, filhos de Deus. A partir do momento em que renascemos, em que temos essa vida nova em Cristo, é que somos chamados de filhos de Deus. É interessante até que eu li na Bíblia de Estudo ali do MacArthur, que ele diz que temos que ser orgulhosos, que temos que ostentar isso, né? Ostentação. Gospel ostentação daqui a pouco, né? Temos que ser felizes de falar para as pessoas que realmente somos filhos de Deus. Imagina tu mandar um e-mail para a pessoa, botar lá Rafael Botega, embaixo, filho de Deus, né? É uma ostentação ali, eu estou realmente falando de algo que eu sou, né? E essa é o resultado da vida nova. Não é, Duda? É isso aí. E aí, se você quiser saber mais sobre essa historinha de Nicodemos, tem o episódio 18 do Pra Ler ou Pra Comer, link no post. Que eles falaram sobre espiritual material, mas eles falam sobre João 3 ali, que eles falam sobre essa historinha. E eles trocam uma ideia sobre o nascer de novo. O foco deles não é nascer de novo, né? Mas trocam uma ideia ali, se quiser conhecer mais, tá? É bem bacana. Então, Botega, eu vejo o seguinte, tá? Sobre esse negócio. Eu vejo que é muito simples. Muito simples. Tá? Eu vejo que quando Cristo fala essas coisas, ele tá querendo dizer, olha, é o seguinte, tá? Tu vem aqui dizer que eu tenho parte com Deus, tá certo, né? Aí tu sabe de tudo e não é inocente. Não sabe de nada. Né? Nesse caso aí tá certo. Só que agora tu vem ali, tu acha que o novo nascimento tem que ser uma coisa material, mas o novo nascimento é espiritual. Certo. É diferente. E aí me remete àquilo que ele fala, que João fala antes, João 1,12. Opa. Né? Que fala, contudo os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Coisa linda, hein? Então assim, eu vejo que esse é o novo nascimento. É tu poder se tornar filho de Deus, é tu poder receber uma nova vida. E essa nova vida, ela não é uma nova vida material, não é uma nova vida física, mas é uma nova vida espiritual em que tu pode ter um novo relacionamento, tu pode ter um relacionamento com Deus. Se torna filho de Deus. Antes tu era apenas criatura de Deus. Agora se torna filho de Deus. Isso. Então esse versículo eu levo como sendo o versículo chave da conversão, assim. E é interessante notar ali nos versículos 12 e 13 do João 1 que ele fala que não é a partir da vontade humana, né? Que ele não fala que não é por sangue nem por carne, mas sim é da vontade de Deus. Vontade de Deus. Então é a partir de Deus que nasce esse novo nascimento em nós, né? O Espírito Santo que nos regenera para que então possamos ter uma vida nova, certo? A gente pode ver isso também em Tito, no capítulo 13, versículo 5, que fala que Deus, segundo a sua misericórdia, nos salvou com esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Isso que é o novo nascimento. Ele coloca lá, esse é o novo nascimento, a oportunidade de purificação dos pecados de uma vida nova. Ok, muito bem, acho que ficou bem claro assim sobre esse nascer de novo. Mas e qual que é a relação que existe então entre a velha vida e a nova vida? Eu acho que o principal versículo que a gente pode colocar nessa pergunta é Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 14. Vamos abrir a Bíblia ali. Vamos lá. Barulho de folhas, barulho de folhas. Me deem folhas aí, que eu quero... Beleza, achei aqui. Tá, agora eu vou achar também. Muito bem. 3 botões ele apertou. Então, ali no capítulo 3, versículo 12 a 14, Paulo fala que ele não é perfeito, que ele não é ele quem já tem atingido a perfeição dessa vida renovada, né? Mas ele diz, esquecendo das coisas que ficaram para trás, corro para as coisas que estão adiante, né? Ele mira para o alvo que está adiante. Interessante ali, tem várias coisas que a gente pode ir tirando, né? Mas
ali continuando então, que adiante então ele quer ser semelhante a Cristo, e ele resume a corrida pela santificação em uma coisa, né, que é essa semelhança com Cristo. Então a gente pode ver ali no começo, no versículo 12, né, o primeiro passo dele é dizer que é essa humildade dele de ver que ele não está completo. Então eu vejo que a nossa caminhada cristã, a partir dessa nova vida, ela não é algo que a gente chama na programação de booleana, né? Não é algo... verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso. Algo que eu antes não era crente, agora sou. Eu era do mundo e agora sou de Deus, né? Quer dizer que tem meio crente. Não que tenha meio crente. A conversão, ela é única. Eu tenho aquele ponto em que eu atravesso o muro, pulo o muro, saio de cima do muro. Sim. Sai de cima do muro.blogspot.com, blog pessoal de Ed de Drummer. Muito Não bom. é atualizado desde janeiro. Mas eu vou voltar, porque eu tava fazendo TCC, né? Esse ano foi TCC. Vai saber se agora no finalzinho de ano não tem mais um post, né? Tipo ano passado, que só teve 12 posts. Gere um page view lá no blog do Ed de Drummer. Mas enfim, saiu de cima do muro e foi pro lado da salvação. Aí começa essa corrida que Deus faz em nós. Então, e Paulo coloca então como se fosse uma corrida de 100 metros ali, de sei lá, 2 km, uma corrida que eu prossigo para o alvo. Então, a nossa nova vida, ela é algo que vai crescendo, ela é algo que vai sendo criado em nós. Continuando então, ele diz ali o ponto importante aí que tem a ver com a pergunta: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, né? Então eu vejo que nesse ponto ele fala da sua conversão, né? Que ele, nos versículos anteriores, ele fala que ele era perseguidor da igreja, que ele era, se fosse pensar no Antigo Testamento, ele era a pessoa que totalmente era do povo escolhido, porque ele foi circuncidado, ele era hebreu, ele seguia as leis e ele era perseguidor da igreja, ou seja, ele era firme na fé dele. E depois que Cristo então renovou a fé dele, ele então corre agora esquecendo disso que ele foi antes, esquecendo que ele buscava a lei acima de tudo, que ele era do povo escolhido. Não, agora Deus deu um ministério novo para ele, deu esse ministério para os gentios. Então ele está correndo para esse alvo. E é interessante que o alvo, ele fala então de alvo e de prêmio, né? Então o alvo dele é essa questão de tu correr para a santificação, de tu correr para se tornar semelhante a Cristo. E o prêmio então é a salvação, é eu me tornar assim como Cristo se tornou ali com o corpo ressurreto. Esse é o alvo, é o prêmio que eu vou ganhar seguindo o meu alvo. Então eu prossigo para um alvo para ganhar um prêmio, que nem alguém que corre numa corrida. Chega na linha de chegada, recebe a medalha. Muito bem, muito bem. Então a gente percebe que a relação entre a velha vida e a nova vida, quando a gente está olhando qual que é o foco da nossa vida agora, a velha vida ela não tem que nos influenciar, né? Não nos influencia. O que tem que nos influenciar é a nossa nova vida em Cristo Jesus. Isso tem que nos influenciar, né? Isso, a gente tem que olhar sempre pra frente. Sempre pra frente, muito bem. É que eu vejo nesse ponto que se a gente parar e começar a olhar pra trás, o inimigo pode usar isso pra nos colocar pra baixo, né? Vai enfraquecer esse nosso fogo que a gente tem de buscar a Cristo, essa entidade que nem Paulo fala, e a gente vai começar a olhar para trás e vai pensar que nem se Paulo estivesse pensando: eu fui perseguidor da igreja e agora eu quero vir aqui e falar alguma coisa para alguém, né? Quem sou eu para falar sobre Cristo se eu matava quem seguia Cristo, né? Então pode ser usado o nosso passado contra nós, contra esse nosso novo ministério que é proclamar a Cristo, né? Então com isso, Botega, então no próximo bloco vamos começar uma polêmica aí. Muito bem, Botega. Então nós vimos já o que é esse novo nascimento e nós mais ou menos separamos em dualismo, onde nós temos a velha vida, que é o AC, né, antes de Cristo, antes do ano zero, e a nova vida, que é o DC, né? DC. E não é a banda. E também não é
é District of Columbia, Washington DC. Ou não é a banda CDC, né? É, CDC. CDC. É a CDC, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Que no caso é corrente alternada e corrente contínua, né? Muito bem. Esclarecendo aí pra quem sabendo, acha né? Quem não que a sabe. banda é cristã, Highway to Hell, coisa assim, né? Vai saber, né? Sempre tem louco pra tudo. Mas muito bem. Então nós meio que separamos assim, bom, nós temos então uma velha vida que antes a gente conhecer a Cristo, nós temos uma nova vida que depois que a gente conhece a Cristo, que a gente nasce de novo, e esse nascimento não é um nascimento físico, mas sim um nascimento espiritual, onde a gente se torna filhos de Deus. Perfeito. E que nesse novo nascimento, Paulo nos instrui a gente olhar sempre para o alvo que é Cristo e não ser influenciados pelas nossas coisas do passado. Ok, mas tem uma conversa que rola por aí que diz que o que a gente viveu no passado pode ser muito útil para nós. Porque a gente pode utilizar o que a gente viveu no passado como exemplo para não errar novamente. Perfeito. A gente pode utilizar o que a gente viveu no passado como exemplo para outras pessoas e para que elas também não cometam os mesmos erros. Por exemplo, antes de eu aceitar a Cristo, eu vivia nas drogas. Agora que eu aceitei a Cristo, eu larguei as drogas e eu vou dar testemunho para as pessoas de como as drogas faziam mal para mim e como Cristo faz bem para mim. Se a gente não olhar para o passado, a gente não pode falar sobre isso. Certo. Ou, por exemplo, no passado eu tinha essa vida, vivia no pecado e eu era, assim, assado, mas Cristo renovou o meu ser e agora eu não vivo mais assim. Então, assim, a gente não tá falando assim, coisas que a gente faz quando a gente já é convertido. É coisas que a gente faz antes de ser convertido, né? Por exemplo, eu tive uma infância assim e tal, isso me influenciou, mas Cristo me fez superar isso. Podemos fazer a seguinte analogia. Vamos lá. Por exemplo, se eu e tu vamos para o tribunal, né? Eu acho que eu estou certo no que eu estou lhe processando. E claro, e eu tenho certeza. E tu tem certeza do que tu tá certo no que está sendo processado. Mas como é que o juiz vai julgar o nosso caso se ele conhecer só um dos lados, né? Então o juiz precisa conhecer os dois lados, precisa conhecer o meu lado e conhecer o teu lado. Claro. Então eu vejo que a gente consegue fazer relação isso com a nossa vida antiga e nova para a gente poder auxiliar alguém nesse sentido. Eu vejo que podemos usar a nossa vida antiga, antes da conversão e depois da conversão, para ajudar pessoas que estão no mesmo passo, no mesmo caminhar, ou estão na mesma vida que a gente tinha antes, para dizer, olha, eu estava no mesmo ponto que você, agora eu estou nesse ponto. Eu já vivi isso e venci fazendo isso, né? O testemunho da pessoa, então, que é muito forte para a conversão, né? É algo que sempre é bom tu falar para alguém para auxiliar na conversão de alguém, é o testemunho. Então é tu contar o que tu era antes, de que forma que tu vivia e de que forma tu vive hoje, o que tu recebeu de Cristo, qual que é as promessas que se fizeram verdadeiras na tua vida, né? Muito bem, um mês atrás nós estivemos em um acampamento. Perfeito. Foi o acampamento iGod, né? Ó. Estivemos participando lá e nesse acampamento tivemos o momento da fogueira, né? Clássico momento da fogueira, onde as pessoas vão dar os seus testemunhos. Muitas vezes é uns testemunhos, né? Mas tudo bem. É, exatamente. Então lá a gente pode ver muito que as pessoas falam isso, né? Sim. Porque o objetivo é falar o que Jesus fez na vida delas, né? Certo. E a gente vê bastante isso aí que tu acabou de comentar. Eu também acho muito importante, Botelha, que sim, a gente tem que olhar para o passado. Sim. Mas, como tu comentou muito bem, a gente não pode olhar para o passado na questão do que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar o alvo, né? Que é Cristo. Beleza. Mas a gente pode sim olhar para o passado para lembrar dessas coisas, pra gente, até para nós mesmos, não cairmos no mesmo erro. Porque se a gente esquecer que, por exemplo, assim, digamos que eu vivia nas drogas e as drogas fizeram mal para a minha vida. Certo. Né? Se eu esquecer que as drogas fizeram mal para a minha vida, eu posso correr o risco de cair de novo nas drogas. Certo. Posso ter uma queda ali, né, cair nas drogas e vou me quebrar. Agora, se eu não esquecer disso, né, eu sei que aquilo lá me fez mal, eu vou buscar o máximo, focar em Cristo e não cair nas drogas. Certo. Então, assim, eu penso assim, que a gente tem que fazer não um dualismo no sentido de que agora eu tenho uma nova vida, eu só tenho que pensar na nova vida. Não. Tu tem que pensar na nova vida, tu tem que pensar no alvo, na verdade, não na nova vida, mas tu tem que se fortalecer em Cristo para superar as coisas que tu passou no passado e através dessa superação
tu utilizar isso pra te fortalecer. Sabe aquela velho ditado, o que não te mata te fortalece, um negócio assim? Olha, Como é que é? o velho deitado, Como é que é? É o que não te mata te fortalece? O que não... o que não come, o que não mata engorda. O que não te derruba te fortalece, um negócio assim, né? Isso. O que não te destrói te fortalece. Então é mais ou menos isso. Então, o que ficou no passado lá? E agora tu tá com Cristo. E Cristo, ele é poderoso. Ele é o cara, entendeu? Então, assim, o que ficou pra trás lá e tu olha pra trás, se tu tá com Cristo, aquilo lá vai te fortalecer. Isso aí não tá na Bíblia, se não tá, devia estar, né? O que não te mata te fortalece? Pois é, mas tem alguma coisa parecida, né? Tem alguma coisa parecida, né? Tem lá, veja só, um capítulo depois do que tu falou de Filipenses ali, Botega. Diz assim, capítulo 4 de Filipenses, diz assim, ó, versículo... Eu vou começar falando do versículo 12, tá? Versículo 12, diz assim, ó. Sem o que é passar necessidade, sem o que é ter fartura. Ou seja, Paulo, ele tá olhando pra onde? Pra trás. Pra trás. Sendo que um capítulo antes ele disse que é pra olhar pra onde? Pra frente? É uma contradição? Não. Pega aí, vamos lá. Vejamos o contexto. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aqui Paulo tá falando que ele tá pedindo lá pros caras, né? Tá. Ele tava recebendo as ofertas lá e tal, do pessoal. Aí veio o 13, clássico versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha só, hein? Aí depois ele diz ali no 14, apesar disso vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações, tal, que o pessoal tava participando junto com ele. Mas veja que o 12, ele fala da sua caminhada com Cristo. Sim, Não fala fala da caminhada do passado antes. Exatamente, mas assim, o que me importa aqui é tudo posso daquele que me fortalece. Ou seja, a gente pode qualquer coisa, eu entendo assim, a gente pode até mesmo superar o nosso passado em Cristo. E Cristo ele nos fortalece em muitas coisas. E ele vai nos fortalecer e vai também entrar no próximo tópico que a gente vai tratar, que é se Deus ele cuidava de nós no passado antes de nós aceitarmos a Cristo, para nos fortalecer. Por causa que assim, se Cristo ele nos fortalece assim, porque a gente supera essas coisas, é porque Deus ele tem um propósito para nós. Então eu vejo assim que as coisas que a gente passa tem um propósito. E o propósito não é assim a gente passar por aquilo por passar, mas é que a gente cresça com aquilo. E aí vem a questão, será que aquilo que a gente passava antes de aceitar Cristo era também para o nosso crescimento, para nos fortalecer depois de aceitar Cristo? Ou aquilo lá era só por passar tal e era mais por assim? Polêmico, hein? Porque aqui a gente, que nem tu comentou, Botega, esse versículo aqui fala do que Paulo passou com Cristo. Com Cristo. Então assim, a gente entende, isso é claro que quando as dificuldades a gente passa com Cristo, nossas fortalezas, nossos pecados que a gente supera com Cristo, né? É para nos fortalecer. Então ali aconteceu isso, agora eu aprendi, tá? Para nos fortalecer. Mas será que aquilo que era antes de nós nos convertermos, aquilo era para nos fortalecer depois também? Agora que entra a coisa, será que Deus nos cuidava antes? E eu vejo que talvez esse trecho ele tem, digamos assim, tem duas posições, eu acho. Ixi. Eu acho assim que... Primeiro eu quero ver o que tu pensa sobre isso. Tu pensa alguma coisa sobre isso, Boteiro? Eu acredito totalmente nessa visão de que Deus cuidava. Deus cuida de nós a todo momento. Deus cuida de mim. Porque creio na seguinte forma, essa frase que irei falar agora, ela é passível a contradições. Passível de feedbacks no post, comentários ali para você comentar, Isso. Ali falando se você concorda ou não. Isso, me critique para que a gente possa crescer junto, né? Se eu falei alguma coisa que você acha que é errado, por favor, coloque aí nos comentários. Isso. Mas creio o seguinte, Deus encaminha todas as coisas. Deus é soberano na vida de todos. Eu também concordo que ele é soberano totalmente. Isso aí. Como vimos no episódio sobre Ruth, link no post. Opa, link Soberania no post. de Deus. Ótimo episódio. Então, se ele é soberano sobre todas as coisas, eu vejo que ele é soberano na minha vida como cristão e na minha vida como não cristão. Ou seja, não cristãos, pessoas que não são guiadas pelo Espírito Santo também são, de certa forma, guiadas por Deus. Vejo isso não não quero levantar aqui um versículo bíblico, algo desse gênero, mas eu quero algo muito mais vivo na minha vida, que é o meu testemunho. Eu vejo que quando eu olho para trás, eu vejo Deus movendo todas as coisas para que hoje eu possa
bendizer o seu nome. Sim, não foi uma coincidência. Não foi algo que, por acaso, eu entrei na igreja e então eu conheci a Cristo. Não foi negócio do destino. Eu vejo que realmente Deus queria isso e Deus fez com que coisas acontecessem na minha vida para que hoje eu estivesse falando aos seus ouvidos. E tu sabe que é ali que entra a polêmica. Opa. Porque eu acredito assim que como um calvinista, sim, é pra essa pergunta. Como tu acabou de comentar, Botega. Eu Por causa sou que, assim, simples calvinista, né? Não, o Botega ele é mais extremo que eu, mas eu sou mais tranquilo. Mas mesmo assim, eu vejo que como calvinista, essa pergunta tem como resposta sim. Agora, eu não posso responder como arminiano, né? Por quê? Porque eu vejo assim que se Deus é soberano, certo, né? Se Deus, a gente é predestinado a ser salvos, né? Certo. Então eu vejo que tudo vai, né, conduzir para isso, não? Sim. Talvez, né? Quem sabe? Aí eu puxei ali, ó, um negócio dizendo também agora, se você não é calvinista, Opa. né? Se você não é calvinista e não pensa dessa forma, tem lá o clássico versículo de Mateus 5, 44, 45, onde Jesus está dizendo, né, sobre o amor, né? E ele diz assim, ó: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás no céu. Tá falando para os crentes, Adoção, né? adoção. Porque ele faz raiar seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Opa. Então assim, eu vejo que Deus, ele intercede sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Por isso que quando a gente fala, quando Paulo, acho que é Paulo que fala, ou Jesus que fala, eu não lembro, que a gente tem que orar pelas autoridades, né? Uhum. E as autoridades não são necessariamente cristãs, né? Então Deus intercede pelas autoridades. Hoje temos lá a Dilma no poder, né? Opa. Se ela tá no poder é porque Deus quis que assim fosse, né? Nós votamos, mas Deus quis que assim fosse. Deus quis, inclusive, que metade da população votasse no outro, para que desse polêmica. Porque acho que Deus gosta de polêmicas, né? Até interessante no BTcast de Apóstolo ali, eles comentam algo... Que o link já está no post. Já está no post. Que Nicodemos comenta de algumas formas que esses apóstolos fictícios falam, de que os caras dizem, vou profetizar que o Aécio ia ganhar. Mas aí os caras não acreditaram na profecia e aí ela não se cumpriu. Então, é muito interessante essa forma de raciocínio, mas é muito interessante, só que não é assim que funciona pra Deus. Quando Deus decide uma coisa, ele vai lá e faz. Ele vai lá e faz, não tem acreditar ou não na profecia. A profecia tá lá, existe. Então assim, eu vejo que assim, eu tenho a opinião, tá? Que como Deus é soberano também, né, Botega? Certo. Ele tipo assim, cuida de tudo. Não como marionetes, né? Mas ele cria situações pra que, né, aconteçam as coisas, né? Então, eu tenho também o meu próprio testemunho, né? Sim. Que diferente do Botega, eu demorei, acho que foi uns 6 a 7 anos pra aceitar Cristo frequentando a igreja. Veja só. Aí a gente já coloca em xeque aquele negócio, é que a igreja que salva? A igreja não salva ninguém. Né? Quem salva é Cristo. A conversão tem que vir de dentro, não da igreja. Isso. Né? Tem que vir de dentro da pessoa. Então assim, o Botega, e nem tu que tá escutando aí, tu não vai salvar ninguém, tu não vai converter ninguém. Quem vai converter é Cristo. Nós e aí eu vejo que nesse tempo, porque eu comecei a ir na igreja aos 12 anos. Opa. E eu só fui aceitar Cristo de verdade como meu Senhor Salvador de coração aos 19. Então, 18, 19 por aí, né? Tá entregando a idade aí. Então veja que foi uma caminhada, né? Certo. E nesse meio tempo em que eu não tinha tomado uma decisão, eu era um crente convencido, veja só. Que acontece muito dentro das igrejas. Que acontece muito, que no caso eu não fazia nada direito, eu continuava seguindo uma vida, ímpia, né? Continuava seguindo uma vida ímpia. Nesse meio tempo eu tive um relacionamento com uma pessoa. Opa, né? cristã? Não cristã, que depois disse que era cristã e eu fui enganado porque ela disse que não era cristã. Né? Depois ela disse que depois tinha se convertido, mas na verdade ela nunca tinha se convertido. No caso, vocês eram dois convencidos. Né? Muito bem. Então assim, esse relacionamento eu consegui aprender muitas coisas que eu usei como testemunho
para outras pessoas. Eu olho para trás e aquilo lá é superado em mim, porque eu sei que Cristo me deu coisas muito melhores hoje, né? E eu sei que Cristo me fez passar por aquilo como uma forma para me fortalecer. Então assim, eu faço aquilo que Paulo tá dizendo, eu tô prosseguindo pro alvo. Mas aquilo que tá no passado, eu uso para me fortalecer, para que eu não cometa mais aquele mesmo erro. E inclusive comentamos da fogueira ali, né? Opa, que tivemos. voltando aí. Teve um testemunho nessa fogueira que falou que ouviu um testemunho na fogueira do ano passado, que nós participamos do mesmo acampamento, que era o acampamento Keep Calm, We Have Jesus. Olha só nomes ingleses. Só nomes em inglês, né? E eu dei um testemunho nesse Keep Calm. Opa. E eu dei um testemunho sobre relacionamento, dizendo como que dizendo a minha vida, como que eu busquei um novo relacionamento, uma nova pessoa. Fazendo do jeito correto, vamos dizer assim, que é colocar pra Deus. Deixar Deus cuidar disso, né? E essa pessoa, ela deu um testemunho nesse ano, né? Dizendo que aquele testemunho que eu dei o ano passado, ela não deixou claro, mas depois ela veio conversar comigo, dizendo que aquele testemunho fez muita diferença na vida dela. Certo. Então veja só, eu falei, eu nem tinha pensado em falar no ano passado, eu fui lá do nada, eu fui lá e falei, porque eu senti que Deus estava dizendo pra mim falar alguma coisa, e eu fui usado pra pelo menos uma pessoa. Olha só, isso se encaixa com o que eu acabei de falar. Veja só, as coisas se movimentam, a ligação entre o que Deus opera e o que nós fazemos, ela é uma coisa que acho que só entenderemos quando formos lá pro lado de Deus. Mas eu sinto que existe esse mover de Deus. Existe uma força por trás. Existe a força. A força divina. Que não é a força do Star Wars. Não é a força do Star Wars, mas eu acho que eles, né... Tem influência. Tem influência. Mas olha que interessante, se a gente for abrir ali em 2 Coríntios 5, versículo 17, vamos abrir ali. Opa! Vou deixar tu abrir antes que tá mais lento. É 2 Coríntios... Ah, espera, rasguei uma folha. Ah. Droga. É 2 Coríntios... Capítulo 5, versículo 17. Vou abrir aqui. Olha, 3 botões. 5, versículo 17, então. O que ele fala ali? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Não rimou. Não é um rap. Mas enfim, Paulo diz que quando estamos em Cristo, somos essa nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás, aí pra gente fazer essa conclusão aí dessa ideia. Então o que Paulo afirma, isso é porque já não vê mais as coisas como antigamente. Isso ele fala no versículo 16. Lê no versículo 16. Ó, eu vou ler até o 18, até o 19, que é muito legal o que vem depois. Então 16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Opa. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus. Opa. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Muito bem, então ele fala que não vê as coisas mais como antigamente, ali no versículo 16, né? Então, quando a pessoa é regenerada, o sistema de valores, as prioridades, as crenças, as paixões e os planos antigos passam a pertencer ao passado. Então tudo que... Vamos recapitular, olha os pontos. O que ficou para o passado? Então, um sistema de valores, as prioridades, as crenças, as paixões e os planos antigos. Tudo foi para o passado. O que ainda permanece do passado para o presente é o mal e o pecado. Só que esses dois caras, eles são vistos de uma forma diferente agora. Então, são coisas que nós tínhamos no passado. Então, sistema de valores, por exemplo. Tipo a bolsa, assim. Sistema de valores, sobe, desce. Isso aí a gente não... Crente não aposta na bolsa, né? Aposta. Cara que sabe tudo de bolsa, né? Mas enfim, sistema de valores, por exemplo, onde que eu coloco a minha fé, onde que eu coloco a minha vida, né? Por exemplo, tem gente que a vida é um carro, que a vida é um computador, é algo físico. Hoje não, hoje nós temos um sistema de valores diferente.
Mas nós ainda temos o mal e o pecado que estão presentes no nosso dia a dia, mas temos uma visão diferente. Antigamente a gente poderia, que nem Paulo fala em Romanos lá, que muitos, além de cometer esses atos libidinosos, eles ainda aprovam quem os comete, né? Então hoje não, hoje somos diferentes, nós não cometemos e buscamos com que pessoas não cometam também. Então eu vejo que essa renovação nos traz essa nova visão, essa nova criação, né? Então surgiram coisas novas, tem o sentido de continuidade, algo que o cristão vai mudando conforme amadurece na fé. Isso a gente vê lá em Tiago 2, lá que fala sobre que a fé produz as obras, né? A gente tem um que a gente... Link no post, episódio sobre boas obras. Boas obras, olha ali, mais um link no post. Então, mas juntando isso com o que a gente falou, então eu vejo que há essa mudança, nós devemos olhar para trás, e ao contrário do que Paulo falou de a gente correr, a gente pode pensar hoje em dia em que o cristão deve pensar na sua caminhada cristã como se estivesse andando de moto. Olha, de moto? De moto, olha a analogia. De moto, por quê? Porque a moto não tem marcha ré. A moto só vai para frente, ela só vai para frente. Enquanto estivermos acelerando, a gente vai seguir para o alvo. As coisas que ficaram para trás, a gente pode olhar pelo espelhinho. Pelo espelhinho, que fica pequeno, não tem muito foco. Não tem muito foco. A gente olha ali, lembra das coisas que foram para trás. Ficaram ali, a gente lembra, passei ali por aquilo, passei por aquele outro, mas estou sempre olhando para frente. O motoqueiro não fica olhando para trás, olhando para os lados. Então eu acho que a analogia seria mais legal se usasse uma bicicleta com espelhinho, porque a caminhada é lenta. É devagar, né? É uma maratona, né? Só que daí não vai ser uma maratona, vai ser um Audax de milhares de quilômetros. Quem não conhece o que é Audax, pesquisa no post! Não, pesquisa no post não. Pesquisa no Google! Pesquisa do tio Google ali. Mas é muito bom a bicicleta, porque a partir do momento que paramos de pedalar, paramos de fazer um esforço com que a gente vá para frente, isso, a gente para. Porque a moto não tem esforço, né? Muito, muito melhor, a gente tá indo para trás. Então a nossa caminhada é uma rampa e a gente tá de bicicleta com um espelhinho. Isso aí, com um espelhinho, sendo que a bicicleta não tem marcha ré. Agora, quando a gente para de ir em direção, a gente começa a retroceder. E a gente vai poder ver isso na capa do episódio. Vou botar na capa do episódio, então, uma bicicleta com um espelhinho subindo uma rampa para fazer essa analogia da vida cristã. Perfeito. Muito bem, Botega, eu acho que o nosso papo foi muito bacana, foi melhor do que a gente esperava. Com certeza. A gente chegou aqui e disse, não temos muito assunto e tal. Os dois estão na reta final do TCC. Então, sabe como é que é, né? Nós vamos prometer aqui ao vivo agora aqui, pós dia de Natal, em que nos próximos episódios, ano que vem, terão mais conteúdo. O conteúdo será mais pegado. Eu não vou prometer nada disso aí. Promete sozinho. Me inclui fora dessa, né? Me deixa fora dessa. Me inclui fora dessa foi muito boa também, né? Me inclui fora dessa, nossa. Mas muito bem, do Botega. Selo Botega de melhorias. Selo Botega de melhorias, veja só. Sabe que hoje, no caso, a gente já apresentou o TCC e tudo, né? Só que no momento dessa gravação a gente ainda não apresentou. Né? Estamos sendo atemporais, né? Sim, porque hoje a gente tá gravando aqui esse episódio exatamente no dia 29 de novembro de 1907. 1907. Isso, 1907. Vamos datar o podcast, né? Vamos datar o podcast. A gente demorou 7 anos para editar esse podcast. 107, quer dizer. Nós demoramos 107 anos para editar esse post. Inclusive, a gente sabia já que ia sair os episódios do BTcast pra ler pra comer no futuro, porque, assim como o grande Ezequiel, somos profetas. Né? Vamos parar com a zoeira aí, Botega, e vamos fazer as nossas conclusões finais. Muito bem, então concluímos que a nossa caminhada cristã... uma caminhada cristão, né? Nossa caminhada cristão. Tem uma vírgula? Claro, tem uma vírgula, claro, óbvio. Nossa caminhada cristã vírgula muda tudo, né? Vírgula muda tudo, né? Mas é como se... Vamos lembrar sempre da bicicleta, subir uma rampa com um espelhinho atrás. Curtir a bicicleta. É muito bom. Então, nós temos sempre que focar no alvo. O alvo nos leva a um prêmio. O prêmio é a salvação. É essa esperança viva
que nós vemos lá em 1 Pedro 1:3, então, que nós somos regenerados, então, para essa viva esperança, que é a salvação. Muito bem. É uma viva esperança, é uma esperança que ela nos motiva a continuar pedalando. A partir do momento que a gente para de pedalar, como estamos subindo o morro, a gente regride, a gente volta para o passado, a gente é como se fosse um cachorro que revolve-se no vômito. É como se tivessem dado pérolas a porcos, né? Nossa! Então, nós estamos revolvendo-se no nosso vômito. A gente está voltando para o que a gente viveu no passado. Então, o cristão ele tem que buscar, assim como Paulo fala, que até que nos saia sangue, né? Até que nós sangremos contra o pecado. Essa é a nossa busca. A gente tem que buscar a santificação para sermos como Cristo foi na terra, sem pecado, para que a gente seja como Cristo é, com o corpo ressurreto no futuro, né? Viver a eternidade com Cristo. Então, eu vejo que nossa vida antigamente ela foi movida por que Deus realmente chegasse no certo ponto a nós, assim como Cristo veio num certo ponto, ele não veio nem antes nem depois, ele veio no ponto que realmente ele deveria vir. Isso aí, tinha um propósito. Então, a nossa vida também tem um propósito, ela teve um propósito antes de nós nos convertermos, e essa vida ela foi construída de certa forma para que hoje a gente tivesse um testemunho que provavelmente vai ajudar a vida de outras pessoas e também vai ajudar a conversão de outras pessoas, como o Duda comentou da fogueira, né? Ele não viveu aquilo no passado simplesmente porque ele estava longe de Deus, mas eu vejo que Deus moveu essa vida, ele permitiu que a vida dele fosse dessa forma, porque aquele ano, o ano passado, no caso... o ano passado, em 2013, como é 2013. Terminando a zoeira toda. Vamos datar o podcast, então, o ano passado, 1927. 27. Ele pudesse ter falado na fogueira lá, que era a única forma de iluminação daquela época. A fogueira da Inquisição. Tava lá com a Joana Dark lá dentro, né? Ele pudesse falar... Não, isso aí nós tava lá, eu, Mesaque, Sadraque e Abednego na fogueira. O Cristo apareceu lá, mas enfim. Então que ele pudesse falar sobre a sua vida e pudesse ter ajudado naquele momento a pessoa. Então eu vejo que realmente as coisas do nosso passado elas devem ser esquecidas para que a gente não volte àquilo que a gente já viveu errado, erroneamente, longe de Cristo, no pecado, mas que a gente possa usar isso como um trampolim para a nossa vida futura, onde que nós conhecemos as nossas fraquezas, sabemos como a gente cai nessas fraquezas e a gente usa isso para a nossa caminhada cristã, a gente ter mais impulso para pedalar nessa nossa bicicleta. Muito bem, muito boa conclusão. Eu também concluo que, para mim, o importante é aprender a superar e utilizar o nosso passado para nos fortalecer em Deus, né? E eu vejo também que Deus, Botega, Ele quer que a gente seja mais que vencedores. Né? Já dizia a música da Oficina G3, né? Nós somos mais que vencedores. Link no post, música da Oficina G3. Opa. Nossa, esse é o último link no post, hein? Que chegou aqui no finzinho. No finzinho. Ele quer que a gente seja mais que vencedores. E eu penso assim, que todo aquele que vence, algum dia pode perder. Só que Deus, Ele não quer isso pra nós. Ele quer que a gente seja mais que vencedor. Ele quer que a gente fique pedalando essa bicicleta. Ele quer que a gente nunca pare de pedalar essa bicicleta. E Ele quer que a gente não caia nenhuma vez nessa lomba que a gente tá subindo, né? Nesse morro. Opa. Ele quer que a gente não caia nenhuma vez, não quer que o nosso pneu fure, não quer que a correia arrebente, e ele quer que a gente continue sempre subindo em direção ao alvo, né? Ele vai nos dar essa felicidade de continuarmos, mas de qualquer forma é uma lomba. Há uma força que nos impede disso. Isso, existe, mas Deus quer que a gente seja mais que vencedor. Não há lomba nenhuma em que nossas pernas não tenham forças. Olha ali, parafraseando aquele versículo que fala que Deus não colocará sobre nós jugo maior do que a gente possa suportar. Isso aí, muito bem. Mas então eu vejo isso aí, né, Botega? Que Deus quer que a gente seja mais que vencedor. Então a gente tem que usar o nosso passado para nos fortalecer. A gente tem que aprender a superar essas coisas para nos fortalecer, para a gente conseguir ter pernas mais fortes, né? Para pedalar com muito mais força pro alvo. Então é isso, eu acho que por hoje é só, né? Muito bem. Eu acho não, eu tenho certeza que por hoje é só, porque a gente não tem mais o que falar. Não tem mais. Então, acabou, já por hoje é só. Por hoje é só, pessoal. Então, até o ano que vem. Até o ano que vem, veja só. Agora no próximo episódio só
em 2015, veja só, iniciando novos episódios, obviamente, né? Não vamos repetir os episódios passados, né? Novos assuntos, né? Vai saber se nas férias ali tu tem algum... Vou começar a passar episódio antigo aí pro pessoal. Então vamos lá, então até o próximo episódio, a não ser que você fique pra área de feedbacks, então você vai ficar pra área de feedbacks, veja só. Então, até mais! Até mais. Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado! Estamos na área dos feedbacks do Pelo Amor de Deus! Opa! Fantástico! Estourando seus miolos, seus ouvidos. Dandeco, vamos lembrar do nosso feed, como sempre. Que é o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. E o iTunes você bota /iTunes. Fantástico, Nossa. mítico esses endereços facilitando a vida do nosso ouvinte. O mítico mesmo vai ser agora a nossa leitura. A leitura dos comentários. Veja só os feedbacks do episódio 40 que a gente falou sobre expressões corporais do cristão, né? Vamos ao primeiro, quem foi? Ela, a famosa Paloma Pena. Colunista do Pelo Amor de Deus, liga no post! Uau, muito bom o episódio. Logo que eu me converti eu era tímida. Acabava ficando ali, olhando pros outros, não querendo ser a diferente. Hoje eu não quero nem saber. Adoro como eu bem entender. Os outros são os outros. A Paloma, ela gosta de ser individualista, Veja. né? Mas eu não tenho problema com isso, porque eu também gosto, porque vamos ao próximo, ao Lorival Gonçalves, sempre por aqui, né? Esse é ouvinte fiel, né? Vamos ver, né? Confesso que deixei de comentar no PADD alguns posts. Eu senti verdade. essa falta. Lembramos de que a gente não falou, né, muito o nome dele nos últimos. Mas agora rasgo o meu coração. Me perdoem, pelo amor de Deus. Está perdoado, né? Com o trocadilho. Vamos ao próximo! Felipe Fraga. Esse também fazia tempo que não aparecia! Fantástico, Felipe Fraga. Mítico esse cara. Vejam, assim como Lourival vinha aqui de regresso, de semelhante maneira como o leproso samaritano. Vejam. Agradecer-vos por terem postos as mãos sobre nós e trazer mais uma reflexão. Como foi discorrido pelo episódio, falar deste assunto é como andar numa corda bamba, pois é fácil aceitarmos levantar as mãos quando nos mandam, como se fôssemos robôs programados para tal. Mas diferente dos animais, não seguimos apenas os instintos. A natureza louva ao Senhor naturalmente, mas nós devemos usar esse cérebro que o cara nos deu. E esse cara não sou eu, né? Esse cara é o eu sou. Ah, é diferente, né? O Emanuel. Então, como disseram, devemos pensar. Por que estamos fazendo isso? Por que estamos levantando as mãos? Exatamente, muito bem. Pergunta. Muito obrigado pelo seu feedback, Felipe Fraga. E também pelos outros, né, que eu esqueci de falar. Muito obrigado por vocês dar seu feedback. E vamos ao próximo que também está sempre por aqui. Luiz Vulcanes. Esse já é top, no Pelo Amor de Deus, Nossa. né? Esse é convidado. Não, esse é comentador. Não, Oficial. comentador não. É feedbackador de honra, veja só. Veja, ele escreveu uma carta, né? Vamos ler a carta do seu Luiz Vulcanes. Música no fundo para a carta do Vulcanes. Mais um episódio mítico. Realmente entendo que a forma não altera a intenção da adoração, do louvor ou da oração. Assim como não suporto esse negócio de ergam suas mãos, diga para o irmão que está do seu lado, etc. Lembrei de um irmão em uma igreja em Joinville que profetizava de um jeito muito doido. Ele parava com uma perna erguida, parecendo uma garça, uma mão à frente, outra atrás, e ficava imóvel profetizando. Irmão estátua, veja, não me contive, tive que rir. Muito estranho. Quanto à imposição de mãos, creio que é universal. Em todas as culturas o poder sempre é pelas mãos. Entendo como algo que já está implícito. Grande abraço para descontrair. Deixo aqui o poema, em primeira mão, dos poetas curitibanos Antônio Tadeu Chwaskowski e Marcos Prado.
Em primeira mão, é duro perder um dedo, mesmo tendo esta mão cheia de dedos. Se minha mão desse adeus ao braço, daria para contar nos dedos quem se daria um abraço. Este dedo não me foi dado, tenho a impressão de que mesmo doendo eu teria adorado. Fantástico! Nossa! Quando eu digo que Luiz Vulcanes é mítico, não estou mentindo, estou Vejam falando só, né? total verdade. Esse é o cara, veja só, grande feedback em qualidade e comprimento também, né? Vejam. Veja só, deixou um grande vídeo. Muito obrigado, Luiz Vulcanes, por sempre... por esse carinho, né, de estar sempre comentando aqui no Pelo Amor de Deus. Vamos ao próximo! Marlon Vieira! Esse é designer do Pelo Amor de Deus. Veja só, Opa, você vejam. que está vendo as capas aí do Pelo Amor de Deus, agora o Marlon Vieira também Designer, faz as né? capas, né, dos Designer. posts, dos blogs, né, das colunistas aqui do Pelo Amor de Deus. Veja só. Eu ri demais no Chovendo no Zinco. Parabéns pelo post. De se pensar se meu gesto é de coração. Abraços. Fantástico! Marlon Vieira aparecendo por aqui nos feedbacks. Uau. E, Dandeco, finalizamos os 100% dos feedbacks. Nossa, porque que nós leitura. somos assim, aqui assim a gente não deixa o ouvinte na mão, a gente não fica tratando mal o ouvinte, a gente aqui recebe o ouvinte de braços abertos, porque aqui o pessoal é tudo de casa, né? Que o pessoal, né, a gente recebe com abraços calorosos. Vejam. Porque agora está ficando quente, né? Estamos chegando no verão Ontem já. aqui estava 17 graus, né? É, mas aqui é calor de 17 graus. Sim, né? eu estou só de manga. Sim, veja só, ontem Dandeco naquele 17 graus estava de manga curta. Manga curta e hoje acordei meio resfriado, veja. Mas é porque seu corpo não se acostumou, mas você não estava com frio, né? Não estava, Frio não. é para os fracos, né? Fracos e oprimidos. E aqui, assim, nossos ouvintes são de ouro, né? Por isso que a gente gosta de ler os feedbacks dos ouvintes. Vamos às indicações, Dandeco! Opa, uma indicação, a primeira é o Achando Graça 54, o seu Deus. Nossa, esse episódio foi mítico! Foi mítico, tivemos lá Alexandre Melhoranza, Evandro Menezes e tivemos também a Abner Lia junto com o Frank Almeida falando sobre coisas muito interessantes, vale a pena, recomendo, ótimo. Link no post! Fantástico, roubou minha fala! Meu primeiro link do post! Primeiro link no post. Nossa, Que honra. agora fale sua experiência falar em língua, não é maravilhoso? É maravilhoso, a minha voz chegou a falhar. Nossa, é fantástico isso, né? Dá uma sensação de renovo, uma sensação de vida, né? Que a gente se sente vivo. Link no post faz isso com as pessoas, né? E tem também, Dandeco, outra indicação. Claro, o Ed The Drummer esteve no Massacrente 46 Ocultismo. Veja, não esteve oculto lá, né? Falamos sobre ocultismo, mais ou menos, né? Eu falei pouco, mas falei bonito, talvez. Você vai ter que escutar para saber, né? Lá também estava Alexandre Melhoranza, veja só. Link no post! Fantástico! Dandeco está on fire! Opa, hoje sou a mil, hein? Está mil! Então, Dandeco, por hoje é só, acho, né? Acho que sim, né? Já dei 2 links Acredito no também. Só não acho como tenho certeza que é por hoje só, né? Então, até mais! post. Tchau, pessoal! Tudo de Deus. Jesus não respondeu simplesmente a pergunta que ele fez. Ele quis ir mais fundo. Ele foi lá onde que realmente ele estava precisando. E deu aquilo que Jesus sempre faz, né? Dá a... Como é que é? A curva lá. Parábola. Uma curva! Aquilo que a gente tira com uma fórmula de Bhaskara. Onde nós temos a velha vida, ou seja, antes de Cristo, AT, e depois de Cristo, Antigo Testamento, AC. é AC. Essa frase que irei falar agora, ela é passível a contradições. Passível de feedbacks. Isso aí, muito bem. Vamos usar como é que é? Como é que é a frase? Repete a frase aí, não há lomba? Não há lomba que a nossa perna não possa pedalar. Isso aí, vai pra capa do post. Olha aí, muito bom, hein? Não sei se vai ficar legal. Passado e nova vida. Não há lomba que a nossa perna não possa pedalar. Acho que essa perna não vai dar muito certo. Não vai dar muito certo, Não vai mas fazer muito enfim. sentido.